pessoal, estamos aqui no Universo TOTS 2025, conversando com vários profissionais relacionados à tecnologia e todos os produtos, todo o ecossistema TOTS, né? Afinal, o Universo TOTS, Universo, né? não é? O Universo TOTS, gigante. Bom, um evento gigante aqui para vocês, né? Acho que tem todo o ecossistema TOTS aqui nesse evento. Se você não viu, com certeza muitos conteúdos vão ser divulgados aqui nos canais de comunicação da TOTS para você acompanhar tudo que aconteceu aqui, várias palestras, vários conteúdos incríveis. Mas agora a gente vai falar de um tema que é fundamental para qualquer empresa: reforma tributária. Eu sei que, assim, para mim é como se falasse de algo em Marte, assim, de verdade. Mas a Elisângela Damasco, que é coordenadora de consultoria tributária na TOTS, está aqui exatamente para clarear para todo mundo sobre esse tema, porque, assim, vai impactar a vida das pessoas sim ou sim. Vai impactar não tem como, todos né, nós, né? Não tem como. Todos nós seremos impactados, desde nós como consumidor, ali como pessoa final, que vai de fato pagar o tributo, até o empresário, que agora precisa ficar atento a todas as modificações, a tudo que vai impactar o seu fluxo de caixa e que já deve estar analisando tudo que vem pela frente. Agora sim, são 578 artigos. Você pega 3 livros do Senhor dos Anéis e é capaz de não dar a mesma quantidade de páginas do que esses 578 artigos aqui. E sem contar que uma vez só que você lê, você não consegue. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, não é simplesmente fazer uma leitura, fazer uma interpretação, olhar. A gente, como sistema, olha para dentro de casa, a gente ensina o cliente. Aqui no Universo, a gente trouxe 3 palestrantes externos de mercado, um deles que esteve trabalhando lá na Secretaria da Reforma Tributária para explicar para o nosso cliente. Então, o que a gente vem trazendo nós estamos adaptando os nossos produtos, é muita coisa acontecendo, mas o cliente precisa fazer o dever de casa dele, claro. E isso já deveria ter começado, é agora, para ontem. Por quê? Porque não é só produto. Não é simplesmente ele esperar da TOTS um pacote para fazer a sua atualização. Ele tem que mudar processo, ele tem que olhar o fluxo de caixa, ele tem que verificar quais são os fornecedores dele. Então, muda toda uma parte de conceito que há muitos anos está aí, né? Mas pera. Vamos começar do começo. Vamos do início? Como que está o panorama atual da reforma tributária? A gente consegue resumir esse momento, assim, fazer um retrato do momento? A gente consegue. Nós tivemos, assim, em 23, teve uma publicação, que é a Emenda Constitucional 132. Aqui é bem importante a gente ter alguns pilares como referência. O que é uma emenda constitucional? Mudou a Constituição do Brasil. E uma das coisas que o nosso cliente sempre fica isso vai ser adiado, isso é muito grande, não vai chegar agora. Vai chegar agora. Por quê? Porque mudou a Constituição do Brasil e ela entra em 2026. Feito já sei tudo o que vai acontecer da reforma? Ainda não. A gente sabe o que mudou e o que vem pela frente. O primeiro passo. Primeiro passo. Aí nós tivemos publicação de 2 PLPs. PLP 68, PLP 108. Aí por que 2 PLPs? Porque cada um fez uma divisão. Quando a gente fala do PLP 68, ele se transformou na Lei Complementar 214, que foi publicada agora em 2025, e ela define como que serão as regras. Ainda está tramitando no Congresso o PLP 108. O que nós temos no Brasil? E Brasil não é para amador, não é mesmo? Nós temos aqui a tributação da parte federal. Então, tudo quando a gente olha do âmbito federal, tudo que eu tinha aqui de PIS e COFINS, que são 2 arrecadações de tributos, elas serão substituídas pela CBS. Tá. Quem administra isso? União Federal, Receita Federal. Perfeito. Temos, de outro lado, 26 estados no Brasil, 5.580 municípios. Cada um tem a sua autonomia. Por isso que não é fácil. A gente precisou de uma conjunção estrelar para fazer tudo acontecer. 5.500 municípios que estejam favoráveis a fazer a mesma forma. Então, a gente sempre teve no Brasil o que nós chamamos de guerra fiscal. Então, um Estado vai fornecer um subsídio a mais para que a gente consiga desenvolver o Estado. O que é feito? Eu dou um benefício, se instala ali uma fábrica, uma indústria, um benefício fiscal reduz os seus impostos e, com isso, eu tenho um Estado concorrendo contra o outro. Sim. A reforma tributária vem para tirar toda essa guerra fiscal. Então, um dos itens que já traz logo de cara, e isso veio garantido na emenda e na lei complementar, é a tributação no Brasil sai da origem e passa a ser no destino. Então, aquele Estado que tinha no seu imposto estadual um tributo com benefício para instaurar uma fábrica, para fazer um desenvolvimento regional, aquilo ali vai mudar. Porque o consumo não é feito aqui. Aqui é feita a fabricação. Sim. Eu vou passar a tributar aonde, de fato, ele está sendo consumido. 26 estados. Então, eu tenho que olhar
o destino. Tá. E a mesma coisa vai acontecer para os municípios. Porque a gente tem na nossa Constituição 3 pilares aqui: União, Estados e Municípios, e a autonomia deles não mudou. Então, cada município, cada prefeito tem a sua autonomia de determinar qual é a alíquota do ISS, Tá. Imposto sobre Serviços, que ele trabalha ali dentro. Isso também não muda na reforma, porque a emenda constitucional não retirou a autonomia. Mas ela criou algo muito diferente, que é o comitê gestor. O que é o comitê gestor? Vamos lá. Eu pego 26 representantes de estados, tenho 5.580 municípios. Não dá para trazer todo mundo. Sim. Então, o comitê gestor ele é formado por um integrante de cada estado, 14 integrantes dos municípios com menor número habitacional e 13 integrantes dos municípios de maior, para a gente não ter só a capital olhando Entendi. isso. Esses dois, estados e municípios, precisam estar em conjunto, precisam ter uma unicidade do que eles vão fazer daqui para frente, para fazer o cálculo da IBS. E aí, tudo já começa. Então, o cenário hoje, a gente já sabe o que é IBS, CBS. Eu tenho aqui um imposto seletivo, sabe o cigarro, bebida, itens que prejudicam a saúde, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas. Quanto maior o teor alcoólico, maior a nossa carga tributária. Então, tudo isso entra no que se chamou aí do imposto seletivo, que entra já junto com o CBS. Tudo que entrar, substituição para a parte federal, entra a CBS, entra o imposto seletivo, agora em 26. Então, quando a gente começa a falar assim, as coisas já temos o porquê, já temos o como, e agora são os detalhes, né? A TOTVS corre com ajuste dos nossos sistemas e a gente explica para os nossos clientes como fazer tudo isso no cenário dele. Perfeito. Então, assim, a TOTVS tem os produtos ali, né? Tá tudo sendo atualizado, obviamente. Imagino que deva estar uma correria aí de desenvolvimento. Bastante. Só um pouquinho. Mas, por outro lado, sim, tem a parte educacional. Sim. Né? Como que vocês estão fazendo para que o cliente de vocês não tenha que ler esses 578 artigos? Ele vá diretamente naquele ponto que faça sentido para ele. Porque tem um monte de coisa aqui que não vai fazer sentido para todos os canais. Não, não vai. Vai fazer sentido para um grupo. O segmento educacional tem algumas regras. O segmento de saúde tem outras regras e assim vai. Na TOTVS a gente tem um portal que chama Espaço Legislação. Um portal gratuito, onde a TOTVS explica para o cliente o que está acontecendo na legislação. E estamos deixando o link aqui do lado. Então, vamos já deixar clica o nosso lá link e já dá uma olhada. aí. Essa página principal, a gente explica como que nós chegamos, que é o que está hoje, né? Como que nós chegamos nesse item da reforma tributária, o que está acontecendo e quando isso vai acontecer. Isso que é o importante, né? Porque as coisas começam a mudar agora em 26, né? Então, a hora do nosso cliente... Então, assim, tem tempo. Não tem tempo. Não, tem tempo para chegar até lá no 32. Não tem tempo não. para fazer o de agora. Não tem o de agora tempo para fazer o de agora, a gente precisa. E vamos trabalhar. E aí tem tempo para o cliente conseguir entender. Porque imagina, a gente não consegue virar uma chave. São muitas legislações do âmbito estadual, do âmbito municipal, do âmbito federal. Não dá para da noite para o dia mudar tudo. Então, gradativamente, sabe aquela balança? A gente vai fazendo o quê? Tirando o que está hoje e colocando o novo. Então, eu vou reduzindo a carga do tributo atual, ampliando a carga do tributo novo. E gradativamente, as coisas vão se equilibrando. Em 26, começa a valer já. Então, a gente, em 2025, já abre para homologação. Olha que coisa. Então, esse cliente precisa vir entender tudo isso com a gente o quanto antes, atualizar os nossos produtos para ontem, para conseguir fazer homologação. Agora, em outubro, o cliente já começa a testar isso tudo com o governo. Para quê? Para quando virar 1º de janeiro de 2026, a primeira nota fiscal de venda que ele fizer, já tem que seguir os novos moldes da reforma tributária. Se ele não seguir, multa. Se ele não seguir, multa. Que delícia. Um artigo da Lei Complementar 214, ele traz assim, o contribuinte fica dispensado do recolhimento do novo tributo se ele cumprir todas as obrigações acessórias. Qual é a obrigação acessória? Que ele emita nota fiscal com os destaques dos novos tributos, IBS, CBS, bem direitinho. Se ele não fizer os destaques, ele é obrigado a recolher. E se ele não recolher, a gente tem um órgão fiscalizatório aqui no Brasil extremamente eficiente, com uma malha fina bem pesada, que vai chegar na porta desse contribuinte. Então, a ideia do fisco, basicamente, para a gente falar assim, vamos ter uma luz.
Quando a gente entra para fazer declaração do imposto de renda, você, a gente coloca lá o nosso CPF, tem lá médico que você não lembra que você pagou, tem dentista que você não lembra. Então, todos os profissionais que você teve um vínculo e pagou, ele consta, porque a Receita já sabe que isso vai acontecer. Isso vai virar realidade para a pessoa jurídica. Para que isso aconteça, está sendo feito pela Receita Federal o que eles chamam de operação pré-assistida. Então, tudo que uma empresa comercializar com outra empresa precisa ser declarado por meio dos documentos fiscais eletrônicos. Nota fiscal. E aí, nota fiscal de tudo quanto é jeito. Nota fiscal, NFE, e aí sopa de letrinhas. Depois a gente pode deixar aqui alguns detalhes. NFE, NFCE, NFCOM, NF3E, MDFE, CTE, CTOS. Amém. Não é? Tudo isso e a gente chega lá. Mas tudo isso a TOTVS consegue ajudar o cliente. Era nesse ponto que eu queria chegar, assim. Ou você tem a TOTVS ajudando tanto no produto, né, no software, quanto no site que a gente deixou aqui agora para poder tirar. Mas o que eu já deveria ter feito? Então agora é a hora da gente chamar o nosso quadro Pergunte ao GPT. Vamos lá perguntar para ele o que eu já deveria ter feito, né, nesse negócio assim. Perfeito. Vamos num prompt. Vamos num prompt aqui. Me ajuda a fazer esse prompt para a gente poder entender do GPT. Então, a gente pode começar. Em que estágio eu deveria estar nesse momento, né? Ou se eu já estou atrasado em alguma coisa. Considerando que a reforma entra em 2026, tributária. Uma empresa 2026. Do segmento de indústria, o que já deveria estar preparado? Quais os pontos de atenção, os destaques? E nota que eu não estou fazendo pergunta de sistema. É negócio, é regra do negócio do nosso cliente, entendeu? Pergunta excelente, ó. O ChatGPT gostou da pergunta. Primeira coisa, entender o novo regime tributário, né? É o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está explicando agora para esse nosso cliente. Busque conhecimento, né? Já dizia o Tebilu. Então, o que muda? Unificação de tributos, você acabou de explicar aqui, né? ICMS, ISS, IPI, parará. No IVA Dual... IVA Dual. Vai lá. Vamos lá? Sopa de letrinhas, vai lá. Porque já me confundiu tudo de novo. Vamos lá. IVA Dual. Olha como é legal. O Brasil está entrando num recolhimento... O que é o IVA? Vamos voltar. Imposto sobre o valor agregado. Tá. Cada fase da cadeia que for produzindo algo vai tributar e vai destacar só aquela parte. A gente está entrando em algo que, no mercado mundial, o IVA ele já existe aí para fora do Brasil. Então, o Brasil está inventando algo? Não, o Brasil está correndo atrás. A gente está correndo atrás de se equiparar às grandes tributações que já existem hoje, mundo afora. Sim. Só que a gente tem um país e nós temos aqui uma pluralidade tão grande que não deu para fazer só um IVA. A gente precisou trazer para o Brasil um IVA dual. Entendi. Só que existe o IVA dual. Justamente por conta das competências, sabe? Estado, União, município. Sim. Então, só aqui que nós temos isso. Então, ele precisa entender o que é o IVA dual. Perfeito. Então, aqui o que fazer agora é treinar sua equipe fiscal e contábil para dominar o funcionamento do IVA, acompanhar detalhamentos de lei complementar, serão definidos prazos, exceções alíquotas. É o que Como que ele acompanha? No espaço legislação. Isso aí. Não é? Porque a gente continua aqui na TOTVS auxiliando esse cliente. Tem muitos lugares para ele olhar. Na União, no Estado, no município. Então, a gente faz tudo isso para ele. Basta ele estar seguindo os nossos canais, olhando os nossos conteúdos, olhando o que a gente publica. A gente já faz isso lindinho para o cliente, legal, não é? Boa. Segundo, mapear o impacto financeiro, porque tem setores que hoje têm benefícios fiscais que podem perdê-los ou precisar renegociar incentivos estaduais, como você estava falando, né? Então, assim, muda. E aí, também, de novo, o site da TOTVS mostra para você quais os artigos que você precisa ler ali para poder saber quais que fazem mais sentido para o seu CNAE. A TOTVS atua em 12 segmentos. Para cada segmento, eu tenho que ter um olhar diferente. Então, quando eu falo do segmento de serviços, todos serão impactados, todos os segmentos. Mas a gente tem alguns detalhes que são importantes para cada um deles. Quando a gente fala para o segmento de serviço, quando a gente fala para a indústria, quando eu falo para uma logística, manufatura. Então, o que nós fizemos dentro do nosso espaço de legislação? Nós mapeamos quais são os impactos da reforma tributária em cada um dos segmentos que a TOTVS atua. E está lá bem bonitinho, detalhado, o que é hoje, como está hoje e como que esse cliente precisa analisar e como ele precisa se preparar, que é para ajudar nessa parte aí que o ChatGPT te trouxe. Perfeito. Aí o que fazer, então, simular cenários com consultoria especializada, no caso, a própria TOTVS, Exato. Vai ajudar para entender se a carga tributária vai subir ou cair no seu caso, e recalcular custo de produção, precificação. E aí, já vou corrigir o ChatGPT. Ah, boa. A reforma tributária não veio para reduzir a carga tributária. Seria muita ilusão, né? Não veio para reduzir, veio para simplificar o que a gente chama de um manicômio fiscal. Porque você conseguir fazer a tributação de forma correta, não é nem que o nosso cliente
tenha de maldade. Às vezes ele acha que ele está fazendo certo, mas é uma loucura você acompanhar como que muda. É muito constante, muito rápido essa mudança de legislação. Sim. Então, acompanhar tudo isso é difícil. Todo mundo tem autonomia. Claro. E aí, o que eu fiz ontem, se sair um normativo hoje do ICMS, pode ser que não valha. Né? Ou eu achei que eu estava tributando certinho e agora não está. E aí, a tecnologia que vai ajudar esse nosso cliente, porque o nosso produto vai ficar de olho nisso e vai alertar o nosso cliente. Houve uma mudança. Então, em algumas linhas de produto, nós temos o que nós chamamos do TOTS Inteligência Tributária, que é ele poder parametrizar, é ele poder olhar como que está acontecendo e o nosso cliente poder confirmar se tudo que o sistema já trouxe para ele, se ele vai utilizar e como ele vai utilizar. Isso daqui tem uma dinâmica muito grande, sabe? Não dá para o cliente, parametrizou, ó, ficou aqui tranquilo. Até 32, tudo que ele conhece hoje vai... Eu costumo falar nas minhas palestras que tudo piora, depois melhora. Mas no início tudo piora, porque hoje já é difícil fazer tudo isso daqui. Nós teremos que ir gradativamente diminuindo. Então, eu preciso continuar antenada no tudo que está hoje e entender o que está entrando. É uma balança aqui. Mas nesse momento eu entendi aqui, né, os cenários e tal, entender a carga tributária desse momento. E aí, obviamente, eu tenho o terceiro passo, que é revisar contratos, para saber, né, o que eu vou cobrar, como que eu vou lidar com agora com Exatamente, porque se as coisas mudam, muda o fluxo de caixa. Agora, eu não faço mais a tributação na origem, sim no destino, onde vai consumir. Então, de repente, eu tenho que mover o meu setor logístico, sabe? Eu fiz uma venda num portal, né? Então, eu estou falando de plataforma digital. Essa plataforma digital, ela tem um centro de distribuição, que cada vez mais vai ficar próximo do consumidor final, porque eu vou ter um tempo de entrega menor. E aí, eu preciso verificar aonde é mais vantajoso eu ter fisicamente esse centro de distribuição. Né? Porque o que hoje tinha como os incentivos fiscais de algum estado vão deixar de existir, porque vai ser aonde o consumidor de fato está. Então, até isso eu preciso olhar, e aqui olha que eu não estou falando de produto, eu estou falando da regra do negócio do nosso cliente. Ele precisa olhar qual é o impacto que ele vai ter e aonde realmente vale a pena ele ter esse centro de distribuição. Né? Esse fluxo de caixa dele vai mudar. Né? Então, muitos clientes hoje, eu fiz uma emissão de uma nota, eu já tenho o crédito do ICMS e ali eu já trabalho muitas vezes com isso. Na reforma tributária, a gente fala que agora passa a ter uma liquidação financeira. Tudo entra para a base de cálculo, tudo tributa e tudo compensa, tudo eu tenho crédito. Porém, só existe crédito se alguém na cadeia pagou o tributo antes. Então, todas aquelas discussões que nós tínhamos de eu tenho créditos, eu tenho direito a créditos do ICMS, que ficavam aí para julgados muitos e muitos anos, a tendência é que isso diminua. Mas eu preciso entender que logo de cara, se eu já trabalhava com fluxo de caixa, garantindo, utilizando aquele crédito de imediato, isso muda. Eu só tenho direito ao crédito se alguém na cadeia efetuar o pagamento, fizer uma liquidação financeira. E aí isso aperta bastante os nossos empresários. Sim. Não, só um parênteses antes da gente continuar, assim, o fato da gente arrecadar o imposto agora na ponta, você acha que isso vai deixar a coisa mais equalitária no Brasil? Porque a quantidade de população aqui ou ali vai ser proporcional ao imposto que vai ser algumas ou o contrário, coisas, né? algumas coisas, quando a gente fala assim, vamos diminuir a guerra fiscal. Vou te dar um exemplo. O que acontece? A gente tem uma discussão, a gente teve, na verdade, uma grande discussão de quais são os produtos que compõem a cesta básica nacional. Parece trivial a discussão, né? O que compõe a cesta básica nacional? Por que foi necessário fazer essa discussão? Regulamento do ICMS, cada estado poderia conceder incentivos fiscais. E aí, já falei algumas vezes, tem estado em que a gente vai entrar e vai olhar... O bendito do capacete é um dos negócios que eu sempre falo. Em um determinado estado do Brasil, o capacete faz parte da cesta básica. Você come capacete? Não. Eu também não. Mas, por que faz parte da exato. cesta básica? Porque se ele entra ali na cesta básica, ele tem um benefício fiscal, a tributação dele é menor, e esse estado incentiva que se construa uma fábrica de capacetes. E aí ele fez um desenvolvimento. Então, assim, a gente começa a falar de redução de guerra fiscal equalizando. Ninguém come capacete, independente de qual seja o estado do país. Todos eles vão trabalhar da mesma forma quando a gente fala de cesta básica. Algumas coisas a gente vai verificar a necessidade de dar um incentivo, a gente, governo, tá? Não é todos. Vamos colocar que às vezes eu começo a falar algumas coisas do gênero.
É necessário dar um incentivo? Sim, é necessário dar um incentivo. Mas ele tem que ser unânime. Então, se o arroz faz parte da cesta básica, nos 26 estados do Brasil, Exato. o arroz faz parte da cesta básica. Aham. E aí todo mundo tem a mesma carga. No caso do arroz, a alíquota zero, porque entra como cesta básica. Essa parte de equalizar e ter a diminuição da guerra fiscal, isso ok, isso vai dar muito certo, isso lá na frente vai fazer muito sentido, mas tudo isso entra no momento de disputa, sabe? Olha, hoje eu tinha um incentivo, eu conseguia fazer uma tributação menor. Com a reforma tributária, muitos incentivos vão cair. Tudo cai? Não. A gente ainda tem alguns regimes com alíquotas diferenciadas, alguns segmentos com incentivos realmente já desde já. Então, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de profissões autônomas, eles têm um incentivo de alíquota reduzida. Não é que eles não vão contribuir. Aham. Todo mundo vai. Mas tem uma alíquota reduzida. Algumas vezes uma alíquota com redução total, que é o caso da cesta básica. Outras eu reduzo 60%, 30%, 40%. E aí, assim, em termos de sistema, isso para nós é uma alteração grande em todos os nossos produtos fiscais. Porque eu preciso olhar qual é a operação, da onde está saindo a minha venda, para onde ele está chegando. Hoje eu controlava a alíquota só da origem. Agora eu preciso olhar do destino inteiro, porque é lá que eu vou tributar. Né? E aí eu tenho que saber a alíquota dos meus 26 estados e dos meus 5.580 municípios. Porque cada um pode ter uma alíquota diferente. Então, hoje, o que nós tínhamos em sistema, que estava todo mundo, já sabia de cabeça, a alíquota aqui é 12%, aqui a alíquota é 18%, agora isso muda. Né? Então, isso é uma alteração grande, mas que com a tecnologia a gente auxilia esse nosso cliente desde já. Né? Perfeito. Então a gente revisou os contratos e tal, agora a gente vai preparar os sistemas. Aí entra o produto TOTS, Aí né? entra a gente. Aí beleza. Aí como que vocês fazem? Né? A gente já falou desde o começo, na verdade, né? A gente tem todos os sistemas aí e todos eles já estão sendo trabalhados desde já para fazer a coisa acontecer. A TOTUS é uma das empresas pilotos do que a gente chama dos projetos SPEDs junto à Receita Federal. E a gente está em diversas reuniões desde sempre, desde os inícios do projeto, com a reforma tributária também estamos lá. Então, como que funciona aqui dentro de casa? Eu vou te explicar. O meu time entra nas reuniões junto com o governo, entende, leva dúvidas, e aí a gente volta para dentro de casa e explica para os nossos produtos. Então, nosso produto da linha de produto Proteus, da linha de produto RM, da linha de produto DataSul. Cada produto tem uma forma de fazer essa entrega diferente, mas todos eles têm que seguir a legislação. Então, primeiro, a gente entra entendendo o que está acontecendo, explicando para dentro de casa, para que todos os desenvolvimentos sejam feitos com a sua parte de autonomia, de tecnologia, mas ainda assim garantindo que a gente fala do compliance fiscal. Então, nenhum deles vai fugir nada do que está pedindo a legislação. Então, a gente começa dentro de casa com essa lição e esse dever. Aos nossos clientes, a gente tem o mesmo dever de explicar para dentro, a gente explica para fora. Porque muitas vezes o cliente espera receber da gente um único pacote de atualização e seguir a vida. Até que seria fácil, mas não dá. Porque, como você vê, muita coisa vai mudar a regra de negócio do cliente. Então, a gente precisa explicar para ele. E isso a TOTUS Descomplique vai explicando a reforma desde 2023. A gente vem falando da reforma tributária e deixando isso para ele mais simples. A gente entra na questão de parceria de tecnologia, entregando o produto e entregando também o conceito, a regra fiscal de como muda. Né? E a gente vai fazendo, o cliente precisa estar nos seguindo, precisa estar acompanhando os nossos portais, precisa estar com o nosso ambiente atualizado. Cada linha de produto tem uma versão, tem o que a gente chama de ciclo de vida de produto. E esse cliente precisa estar atento. Tudo vai mudar na reforma nas versões correntes. Então, se o cliente está numa versão desatualizada, ele precisa ficar atento. Nós temos toda essa parte, nosso time de serviço sendo preparado, com já condições de ajudar o cliente hoje para que ele consiga fazer isso agora. Não dá para esperar, sabe? Tudo que nós estamos falando, você lembra que eu te falei? Entra no teste agora em outubro de 25. Então, o nosso cliente precisa fazer isso nesse momento. Tá pronto. Para quando chegar a 26, ele está mais tranquilo. E aí a gente tem uma questão assim, todo mundo vai precisar fazer.
quanto antes eu fizer, melhor, porque eu consigo me planejar, eu consigo me programar, eu consigo agendar com a TOTUS a disponibilidade do nosso time de serviços. É igual imposto de renda, né? É igual Vai imposto de ficar renda, atrás não do seu adianta. contador no último minuto ali. Exatamente. Deixar para o último momento não é uma boa ideia. Uhum. E aí, ó, o ChatGPT finaliza com engajar áreas internas. Eu acho que aí é ponto crítico também, né? Ter todo mundo a favor e julgando junto para fazer a coisa acontecer no prazo correto. E olha como é engraçado quando a gente fala de engajar e itens. Eu estou fazendo mais um MBA sobre a reforma tributária, e eu tenho grandes professores que conhecem o sistema tributário brasileiro de trás para frente. Então, a gente tem pessoas que são favoráveis, pessoas que são contra, tem clientes que acham que vai adiar, não vai adiar, a gente já falou que o prazo está aí, não, ninguém muda. Para mudar a emenda constitucional, seria todo um trabalho, isso não vai acontecer, o cliente precisa se conscientizar disso. E a gente precisa que ele entenda do pouco prazo, né? Então, as coisas testa agora em 25, começa em 26. Durante o ano de 26, se ele fizer a emissão dos documentos fiscais, estando com o nosso sistema atualizado, a gente garante que ele vai cumprir essa parte. Ele não vai precisar recolher esse tributo. Em 27, ele vai efetivamente recolher. Só que ele não recolhe em 26 se ele fizer o destaque correto, se ele estiver com o sistema adequado. Então, a gente entra com esse processo de parceria, a gente entra com essa questão de conscientização do nosso cliente, né, e que não é fácil. Né? Todo mundo está acostumado, no mundo tributário, a fazer aquela operação há muito tempo. E quando a gente fala da reforma, sabe reforma de casa? A gente se prepara para vir aqui, pintar a parede, trocar um vidro, fazer um negócio. A gente vai reformar a nossa casa estando dentro dela. Isso é muito difícil, porque tudo é o nosso caso da reforma tributária. Nós estaremos aqui. Tudo do jeito que está hoje, a gente precisa manter, que nada caia, que nenhuma lata de tinta caia na cabeça da gente, sabe? E eu preciso deixar isso num azul mais bonito, num verde mais bonito, e assim vai. Então, esse é o momento que a gente está agora, do cliente entender, da gente entrar com apoio para esse nosso cliente, mas que ele entenda, reforma é uma reforma, vai mudar muito. Perfeito. E aí, assim, a gente está falando aqui que a TOTUS é parceira e vai ajudar todos os clientes, obviamente, como já está ajudando. Mas quem tem um RP que não é TOTUS, um RP de repente desenvolvido internamente, assim, a TOTUS pode ajudar também nesse sentido? A TOTUS consegue ajudar. A gente começa, explicando o conceito, a gente já começa a ajudar esse cliente. Então, assim, o espaço... é gratuito, né? Tem aí informação aberta. O espaço de legislação é gratuito e ele pode consultar. Então, a gente já começa num primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem produtos que conseguem ajudar. Então, por exemplo, eu tenho um produto dentro do espaço, que é o classificador fiscal, by Busca Legal, que ele olha qual é a tributação hoje e como isso fica na reforma. Esse cliente TOTUS pode fazer uso dele e eu posso, inclusive... Não sou cliente TOTUS, né? Trabalho com RP proprietário. Eu quero ver se eu estou tributando corretamente. Eu contrato ele, que é um chatbot. Então, ele está lá disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vou fazendo uma pergunta igual você fez aqui no ChatGPT. Ele vai me dar qual é a tributação correta hoje e já me dá um comparativo para a reforma tributária. Boa. Então, a gente já começa a ajudar esse cliente, que nem era cliente, a entender o mundo dele, como está hoje, como vai ficar, ele já consegue ter essa percepção e, obviamente, trazer ele para o nosso mundo. Né? Nós temos diversos produtos dentro do nosso know-how TOTUS que estão todos preparados para isso. Então, a gente consegue ir auxiliando e ele vira um cliente feliz TOTUS junto conosco. Perfeito. E só para não deixar de lado assim, a palavrinha da moda, né? Inteligência artificial, como que a inteligência artificial está envolvida dentro desse contexto? Assim, como que ela pode ajudar também as pessoas a entenderem melhor esse mundo, esse momento? Essa inteligência artificial ela pode ajudar bastante, 5.578 artigos, 5.000 municípios para analisar. Então, a complexidade que eu falei de verificar a alíquota, se eu tenho uma inteligência artificial, ela já consegue trazer isso hoje. A partir do momento que o governo me disponibilize quais são as alíquotas, eu consigo buscar. Então, os nossos produtos, nós temos toda uma movimentação de inteligência artificial para poder ler esses artigos, para poder sugerir o que é mais fácil, para poder indicar para ele qual é a tributação. E o nosso item de inteligência, a gente bate e olha esses artigos e monitora para ele. Cliente, mudou. E aí eu dou um alerta dentro do sistema. Ele pode aplicar isso e seguir a vida dele. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo o dever de casa que era do cliente, porque a regra do negócio, quem domina, quem tem as decisões,
é o nosso cliente, ele que tem que conhecer, e a gente tem que entrar com subsídio da tecnologia, que é a nossa inteligência artificial para fazer a busca, para fazer a verificação e para sugerir melhores cenários para ele. Perfeito. Elis, estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas tem mais algum ponto que você acha que vale a pena a gente comentar ou uma dica para quem aí está lutando para entender esse mundo de reforma tributária, esse novo momento? A maior dica que eu tenho para todos é comece ontem, porque o agora já está tarde. Então, a gente precisa, o quanto antes. Não entrem nos discursos que a gente já ouviu no mercado de que isso vai adiar, isso não vai pegar. Não existe o não vai pegar, já pegou. Né? Então, a gente já tem publicações, já tem normativos, as coisas estão acontecendo. A TOTVS está enganjada, então a gente tem feito eventos com clientes, eventos online, para explicar como que nós estamos fazendo entrega de produto, para explicar o que vem acontecendo com legislação. A gente entra agora, ainda em 2025, para homologar todo esse cenário, para quando chegar 26, já está tudo certo e mais confiante para que a gente siga. Né? O nosso recado, de uma forma geral, entre em contato conosco, tem as nossas redes, tem tudo disponível para que esse cliente consiga fazer essa jornada de uma forma mais fácil, mais tranquila e eficiente. Né? Para que ele não tenha surpresas depois. Né? Então, o nosso recado é: a TOTVS descomplica tudo isso da reforma tributária, a TOTVS te explica e vem com a gente porque o momento é agora. Perfeito. Bom, facilitando, né? Já deixamos o link aqui do lado. Deixamos. De novo, qual é o site? espaçolegislação.totvs.com. Perfeito, deixamos o link, deixamos também o LinkedIn aqui da Elis, porque vai que você tem alguma dúvida aí, né? De repente já pergunta direto da fonte. A gente posta direto no LinkedIn as informações, é só seguir a gente que a gente com certeza ajuda. Perfeito. Elisângela Damasco, coordenadora de consultoria tributária na TOTVS, prazerzão falar com você. Aprendi bastante também. Não é muito meu mundo não, mas já clareou um pouquinho mais. Mas deu para entender assim. um pouquinho. Eu acho que eu vou conseguir trocar uma ideia com minha contadora a partir de agora. Assim. Isso. É o básico ali, vai. O básico já vai dar para você chegar lá. Obrigada pela oportunidade. A gente tem falado bastante. Eu acho que momentos desse de fazer chegar o recado para todo mundo, para os nossos clientes, para quem não é nosso cliente, a gente já consegue te ajudar. E ter aqui na TOTVS uma empresa nacional que entende da tributação, que está envolvida nos projetos, que está lá discutindo, que está propondo menores cenários, é sempre uma melhor opção para esse cliente, que junto vai caminhar com a gente para um grande sucesso, com certeza. Perfeito. Valeu, Obrigada. Elis. Obrigadão. E até o próximo, gente. Valeu. Obrigada, até mais. gente.